Olá, eu sou o Renato Russo, consultor em apresentações. Bem-vindos a mais um vídeo de dicas da série Apresentações Eficientes. Quando você está preparando seus slides, há uma série de erros que você pode cometer que podem ser fatais para o sucesso da sua apresentação. Eu poderia até fazer uma analogia com 7 pecados capitais, aqueles da gula, inveja, preguiça, etc. Porém, infelizmente, em apresentações, os pecados capitais são muito mais do que 7. Então eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre esse tipo de erro e como evitá-los. Vamos ver até onde essa lista vai. Nesse primeiro vídeo da série eu vou falar de 3 erros que são muito comuns em apresentações. O primeiro erro é clássico, fonte pequena. As pessoas muitas vezes não cuidam do tamanho das fontes e elas acabam ficando ilegíveis, muito difícil da plateia poder enxergar. Como nesse exemplo que eu estou mostrando ao lado, fica muito difícil de ler, né? Normalmente, fonte pequena tem 2 razões. A primeira razão é descuido mesmo. A pessoa coloca lá uma fonte qualquer, não se preocupa em avaliar antes, olhar como que aquilo está ficando na tela, e quando chega na hora da apresentação, acaba tendo a surpresa, a plateia passa dificuldade para ler. Nesse caso, a solução é muito fácil. Aumentar a fonte, né? Gênio. Pois é. Então, tome cuidado. Projete a sua apresentação na tela, afaste-se da sua tela tentando imaginar qual seria o tamanho da tela que uma plateia viria, por exemplo, numa sala maior, no auditório onde você vai apresentar, para te dar uma ideia se as pessoas estão de fato conseguindo ler. A segunda causa já é um pouco mais complicada de resolver. É quando você tem excesso de texto no seu slide ou excesso de informação, e você acaba precisando reduzir as fontes para poder fazer caber tudo no slide. Como num caso de uma tabela, por exemplo. Você tenta colocar no slide aquela tabela enorme, com várias colunas, e para poder fazer aquilo caber dentro do espaço do seu slide, você é obrigado a reduzir a fonte e muitas vezes abaixo de um limite que as pessoas conseguem enxergar. Então fica difícil mesmo. Nesse caso, a solução dá um pouco mais de trabalho, porque você precisa repensar o seu conteúdo. No caso da tabela, a dica é o seguinte: coloque no seu slide somente aquelas 3 ou 4 colunas que são realmente essenciais para a análise que você está fazendo naquele momento. Você até pode entregar para a plateia depois o deck de informações completas, por escrito, por e-mail, mandar a tabela completona. Mas naquele momento, pense quais são as 3 colunas ou 4 no máximo que são realmente essenciais para a análise. No caso de excesso de informação do slide como um todo, você precisa avaliar o que é realmente importante ali naquele momento e restringir o volume de informação, dividir em mais slides se necessário. Lembrando que numa apresentação presencial, isto é, ter um apresentador para defender o conteúdo, você não precisa de muito texto no seu slide, então você pode reduzir bastante, ao invés de usar frases completas, usar palavras-chave para servir como um guia para o apresentador, e muitas vezes até tirar o texto se você tiver condição de fazer a apresentação toda de cor. E lembrando, outra armadilha quando você tem excesso de texto é que, invariavelmente, as pessoas vão ficar lendo o slide e vão esquecer do apresentador, não vão prestar atenção naquilo que você está falando. O segundo erro está, de certa forma, relacionado ao primeiro, que é o excesso de conteúdo em um slide. As suas fontes podem até estar legíveis, mas se você bota informação demais no slide, fica difícil para a plateia entender qual é a mensagem central que você está passando, quais são os pontos que ela precisa guardar e qual é a conclusão que você quer comunicar. Em qualquer apresentação, a coisa mais importante é a conclusão estar muito clara, passar muito rápido para a plateia o que você está comunicando com aquele slide. Vamos dar uma olhada num slide de exemplo. Esse slide é um caso típico do que eu acabei de falar. É um slide que está até bem montado visualmente falando, o texto está legível, o gráfico está bem feito e tudo mais. Porém, ele tem informação demais. O que eu estou fazendo aqui é uma análise de mercado global aí de venda de aplicativos para smartphones. Vamos dizer que minha empresa está desenvolvendo uma estratégia aí para lançar um aplicativo e precisa traçar planos aí para como atacar cada um desses países. E aqui está mostrando várias peculiaridades de cada um desses mercados aí, Estados Unidos, China, Japão, etc. E o que acontece para a plateia? Fica muito confuso entender qual é a mensagem central. Pois eu tenho uma mensagem diferente sendo mostrada para os Estados Unidos, outra para o Japão, outra para o Brasil e assim por diante. Isso não é a melhor maneira de fazer.
Como eu disse, é muita informação e não fica claro para a plateia qual é a mensagem central, qual é a conclusão que eu estou tentando comunicar aqui. Como que eu faria esse slide? Eu dividiria isso aí, por exemplo, em uma análise por países. Eu poderia, por exemplo, começar com um slide sobre a China. Veja que esse ainda não é um slide com uma conclusão muito clara. Eu preciso fazer uma introdução da ideia do que é o mercado, então eu estou mostrando aí qual é o tamanho desse mercado, como ele tem se comportado nos últimos anos em termos de crescimento, como é que é a composição do meu público, como é que é o comportamento desse público. Para em seguida eu tirar alguma conclusão e tentar começar a traçar como que eu vou endereçar esse mercado especificamente. Se eu coloco um slide dessa forma, veja que eu já estou colocando o meu título, a minha conclusão, que o comportamento de compras na China é uma grande oportunidade. Por quê? Porque eu tenho uma determinada média aí mundial e no mercado chinês eu tenho uma média muito acima, o que pode ser uma oportunidade, por exemplo, para começar uma campanha de lançamento por lá para poder fazer crescer mais rápido minha base de clientes. Então, ainda que você tenha algum slide que mostre vários pontos, isso não é a melhor forma de fazer. A melhor forma é essa. Trabalha o slide, conta a sua história slide por slide, com uma conclusão clara por slide e dividindo essa informação em mais slides para que fique clara a mensagem. No final, eu vou ter várias recomendações para vários países, mas quando eu mostro isso tudo de uma vez só, pode ficar muito confuso para a plateia entender. Finalmente, o terceiro erro pode parecer óbvio, e é óbvio, mas muitas pessoas descuidam e deixam passar, que é o contraste do slide, o contraste entre o fundo do slide e as figuras, textos, diagramas que você aplica em cima daquele fundo. Pode parecer uma coisa boba, muitas vezes as pessoas descuidam. É importante você testar sempre, independente do fundo que você escolheu, seja um fundo branco, colorido, claro ou escuro, aplique o seu texto sobre o fundo, aplique suas imagens, suas figuras, para ter certeza que elas estão com o devido contraste, que vai dar uma legibilidade adequada para as pessoas. Muitas vezes nós não temos controle sobre o fundo do slide. Imagina um slide onde você coloca, por exemplo, uma figura que ocupa a tela inteira. Essa figura pode ter áreas mais claras, áreas mais escuras, fica difícil você achar alguma coisa que se adapte para os dois lados. Quando não há controle, as pessoas simplesmente abandonam, aplicam o texto de qualquer forma, pensam assim, já que eu não tenho controle, vou colocar aqui e seja o que Deus quiser. Mas eu vou mostrar um truque muito simples para lidar com situação desse tipo. Repare que nessa figura eu tenho uma região aqui que está muito clara e ao mesmo tempo eu tenho uma outra região aqui que está muito escura. Então na hora que eu vou tentar usar isso aí fica um pouco difícil, porque o que vai funcionar para um lado não vai funcionar para o outro. As pessoas simplesmente desistem de fazer qualquer coisa, de tentar mexer nisso aí, e o que acontece? Ficam fazendo testes aí com diversas cores, aplicando texto, tentando ver onde consegue encaixar o texto, mas eu já adianto, não vai ter cor que vai funcionar bem. Aqui eu estou mostrando uma cor azul, mas você pode tentar com outras aí, amarelo, branco, etc. Em alguns casos, as pessoas até conseguem ter algum destaque, botando uma cor bem extravagante, aí, como esse vermelho, mas ainda assim o resultado é ruim. Para resolver isso aí é muito simples. Basta aplicar um retângulo escuro antes do texto e colocar uma transparência. A transparência para quê? Para eu não perder o impacto da minha figura. Obviamente eu preciso ter cuidado, por exemplo, para não colocar o retângulo aqui tampando o rosto das pessoas, ou a sua figura vai perder o impacto. No momento que eu coloco esse retângulo, fica muito mais fácil de eu aplicar o texto. Eu coloquei uma certa transparência aí para a figura poder ser vista, mas para dar o contraste que eu preciso. E quando eu coloco isso aí, você pode trabalhar com outras cores. Estou mostrando em um caso com amarelo, um caso aqui um cinza quase branco também, e você pode usar outras cores de acordo com a identidade visual da sua empresa, um azul claro, um verde claro, enfim, fica muito mais fácil de você aplicar. Então o truque é simples, um retângulo escuro com transparência para você não perder o impacto da sua figura. Eu aposto que você já viu algum desses 3 erros por esses dias, essa semana, no máximo na semana passada, em alguma apresentação que você assistiu, né? Pois é, mas você viu também que os erros são muito básicos e fáceis de corrigir. E agora você sabe o que fazer para não repetir os erros nas suas apresentações. Então, repassando, muito cuidado com fontes pequenas, teste suas fontes, garanta que elas estão legíveis para quem vai se sentar mais longe da tela. Segundo,
muito cuidado com o volume de informação, dose a informação no slide para que ela fique fácil da plateia entender qual que é a sua mensagem principal, qual a conclusão que você quer comunicar. E terceiro, muita atenção com contraste no seu slide, para garantir que o seu texto, diagramas, figuras que você vai aplicar sobre o seu slide vão ter o contraste adequado, vão ser fáceis de serem interpretados pela plateia. Você gostou do vídeo? Então não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com quem prepara a apresentação. E se gostou, não deixa de dar uma curtida aí no vídeo também. E além disso, deixo o convite para assinar o canal Apresentações Eficientes no YouTube e toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. E falando sobre os meus vídeos, que são sempre sobre dicas de apresentação, deixo o convite para você propor os seus temas também. Tem alguma dúvida que pode ser ligada a esse vídeo, algum outro assunto de apresentação que você gostaria de saber? Deixa um comentário no vídeo ou me aciona pelo meu site, pelas redes sociais, por e-mail. Quem sabe a sua ideia não pode virar um vídeo com uma ideia bacana aí para compartilhar com outras pessoas. Então, muito obrigado e até a próxima.